De enfatizar o pecado dela do que de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único que cura, que salva e que liberta. É onde está a nossa redenção, é onde está a nossa alegria, é a nossa felicidade. Lembro uma outra frase também de Santo Agostinho, onde ele diz que a felicidade na terra consiste na busca da verdade. Na busca da verdade. Nosso Senhor ensinou que aquele que busca, encontra. Isso é promessa de Jesus Cristo para nós. Então nisso consiste a nossa felicidade, cada vez mais buscar, explorar a verdade. E Santo Agostinho ele termina essa frase dizendo que a felicidade no céu está em possuir aquilo que nós buscamos na terra, ou seja, que é a própria verdade. Aqui nós buscamos, para lá nós possuirmos ela. Né? Essa verdade que é o próprio Deus, lembrado pelo próprio Cristo em João 14,6. Sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Sempre também foi lembrado nas nossas reuniões aqui, na nossa catequese, as 3 finalidades pelo qual nós fomos criados: conhecer, amar e servir. Sempre foi lembrado as 3 lutas: contra a carne, ou seja, nós mesmos, nosso pecado, contra o mundo e contra o diabo. Né? Não queira sair da comunhão dos santos se aliando a pessoas perversas, que ao invés de combater o mundo, a carne e o diabo, quer combater a própria imagem e semelhança de Deus, quer combater o outro. Né? Então, rezamos, como nos ensina o catecismo, né? A oração, que tudo muda conforme a vontade de Deus, tudo muda. Rezamos, professamos a nossa fé, defendemos a nossa fé. Essa fé, ela nos proporciona a salvação. Foi bem lembrado por Cristo em Marcos capítulo 16, versículo 15. Quem for batizado e crer, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Vai lembrar nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, ou seja, ter a fé verdadeiramente em Cristo para sermos salvos, herdar a salvação. O catecismo fala também da questão da caridade. Né? A caridade, ela consiste em praticar os mandamentos de Deus. Essa é a caridade de onde decorre as outras obras, né? Todas as outras benfeitorias. Né? Então, é observar o mandamento de Deus. Ele disse em João 14,15, né, que os outros vão reconhecer que nós o amamos se nós obedecermos os mandamentos dele. Isso que ele fala, vocês vão provar para o mundo que vocês me amam obedecendo os meus mandamentos. Então foi estudado no catecismo os 10 mandamentos. Né? Então a gente tem que rezar para poder colocar os mandamentos de Deus em prática. Santo Afonso ele lembra que ninguém consegue colocar os mandamentos de Deus em prática sem uma vida constante de oração. Né? E no meio da oração Deus vai nos dando graça, né, os dons, os méritos suficientes para conseguir pôr, né, os mandamentos em prática. E esse nome também, né, mandamento, para quem quer ser salvo, não é algo assim opcional. Mandamento já nos lembra uma ordem, só que não podemos ver como uma ordem tipo dada por um xerife, mas é uma ordem de amor, é de alguém que quer nos salvar, é alguém que tipo assim está dando um mandamento, uma ordem mesmo para que nós sejamos salvos. E só quem pode dar essa ordem, né, dentro desse propósito é quem ama muito. É quem tem a capacidade de entregar a sua própria vida. Né? Então, é por isso que ele manda a gente seguir essa via de salvação, que são os 10 mandamentos, que vai ser cobrado, né, de todo mundo no dia do julgamento. Né? E sobre as pessoas que têm uma ignorância invencível, já foi dito também nas catequeses, que elas vão ser cobradas pelo princípio generalíssimo, né, que cabe, né, a toda criatura, né, a todo ser, né, humano, que é fazer o bem e evitar o mal, né? Então, mas é lógico que é fazer o bem a partir ali da verdade, a partir de Deus, né? E não um bem relativo qualquer, né? Vai lá, dá uma cesta básica e acha que beleza, já comprou o reino do céu. Não é isso também. Outra coisa também, o catecismo, quando chega na parte do batismo, né? Quando chega na parte do batismo ali, né, do sacramento do batismo, ele vai dizer o quê? Né? Tá, nós somos sepultados com Cristo e ressurgimos como uma nova criatura. Não adianta nada se a gente parar no batismo. Parar. Os sacramentos não têm uma finalidade em si próprio. Não tem uma finalidade em si próprio. Os sacramentos, a oração, as devoções são meios
que Deus estabeleceu, né, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ter uma intimidade com Deus, para que nós possamos ser inseridos na vida de Deus, na graça de Deus, ter uma vida infusa na graça de Deus. Então são meios. Não é assim, eu batizei e não vou mais para a igreja, eu crismei e não vou mais para a missa, eu fiz a primeira comunhão já estou salvo. Não é isso. Nós devemos dar uma continuidade, né? Isso chama-se de iniciação, né? Esses 3 sacramentos principalmente aí, né? O batismo, aí a primeira comunhão e o crisma, são sacramentos de iniciação, né? Então inicia-se aqui a vida do cristianismo na pessoa, inicia-se, não termina aqui. Isso aqui é o início, é daqui que nós vamos tirar toda a nossa força para a nossa caminhada, é da Eucaristia, é das promessas do batismo, né, que nos dá como pertenças como filhos de Deus, verdadeiramente, né, filhos adotivos. Então vai derivar do sacramento. Então, ou seja, repito, não tem uma finalidade em si próprio, são meios que nos conduzem a Deus, são meios que nos conectam com Deus, né? Então, e um meio muito importante para conseguir vivermos essas promessas do batismo, os deveres que nós temos também como batizados, nós temos deveres, né? Aí entra, para conseguirmos ter essa força para poder ter a força, né, a coragem para assumirmos o nosso dever de batismo, né? Aí que entra a total consagração à Santíssima Virgem Maria, né? Lembrando que todo homem, quando ele é batizado ali, né, exceto os casos extraordinários, como o caso do batismo de desejo, algum caso assim, né? Mas ordinariamente falando, então todo homem, quando ele é apresentado diante de Deus, né, sendo ali batizado, é apresentado ali pelos pais, é apresentado pelos padrinhos, que são pessoas pecadoras, né? Mas por causa do amor, da graça de Deus e a vontade imensa, infinita que Deus tem de salvar o ser humano, Deus aceita aquela pessoa ali pelo batismo, Deus aceita, né? Mesmo que ali os padrinhos ou os pais estejam cheios de pecado. Agora, na renovação das promessas do batismo, renovação, e não é outro batismo, é renovação. O batismo é um só, como ensina São Paulo em Efésios 5, versículo 5. Né? Mas na renovação das promessas do batismo, nós não somos ofertados pelos nossos pais e pelos nossos padrinhos. Nós somos ofertados pelas mãos da Virgem Maria. Né? Então, se pelos pais e padrinhos teve uma aceitação diante de Deus, né? Por causa dessa vontade imensa que Deus tem de nos salvar, imagina então a renovação dos votos do batismo, que é ofertado pelas mãos da Virgem Maria, né? Então não tem como Deus renegar isso daí, não tem como Deus falar, eu não quero, não tem como Deus falar. Só que a pessoa, ela não tem só que fazer a consagração à Virgem Maria, não é só fazer, ela tem que viver a consagração. Não é só chegar lá também e batizar, ela tem que viver como um batizado, ela tem que viver como um filho de Deus. Para isso Jesus ele disse em João 13,15, dou-vos exemplo para que façais o mesmo. É fazer o mesmo, não é só falar, né? E em outra parte também, né, no Salmo, né, 33, né, alguns 34, versículo 9, vai falar, provai e vede como o Senhor é bom. Então ele precisa desse suplemento, né, de provar, de estar comungando, né, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo na Eucaristia, que é o ápice do sacramento e onde gira toda a nossa fé, né? Então, provando e também vendo os seus exemplos, né? Analisando os seus exemplos, estudando os seus exemplos. Então, essas duas vias são inseparáveis, que é pela via ali do sacramento e pela via da oração, né? E tudo isso sendo ofertado pelas mãos de Nossa Senhora, todos os nossos méritos. Quando fala de mérito, gente, não tem nada a ver com Igreja Universal, não tem nada a ver com Igreja Mundial, né? Quando fala de ofertar o seu tudo, não está falando não está falando de você assinar um cheque lá e dar lá para o padre, não está falando para você passar todos os seus bens em nome da igreja. Não, não é isso, né? Não é você se despojar de tudo isso, é você colocar tudo isso na dependência de Nossa Senhora, só que sem que você seja privado de usufruir daquilo que é teu. Você continua usufruindo disso tudo, porque nada disso aqui é nosso mesmo, de fato não é. Né? A palavra de Deus já fala, do Senhor é a terra e tudo que ela contém. Aí tem pessoa que é cheia de soberba e fala, eu mando no meu nariz. Não manda nada, você não manda nem no seu nariz. A palavra de Deus vai falar também, em São Paulo ele fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E você está falando que manda no seu nariz, você é hipócrita, você é um mentiroso, sabe? Você não pode nem ser chamado de filho do diabo, que não o diabo acho que fala isso daí. Pode incentivar você a falar, mas ele mesmo fala, ele sabe que isso é uma mentira. Sabe? Não, meu corpo é templo do Espírito Santo, só o seu nariz que é seu, o resto é tudo Espírito Santo. Né? Então está errado, sabe?
Então, por isso que entra a importância da total consagração, para nós nos colocarmos totalmente nas mãos da Virgem Maria, para que ela nos oferta a Deus. Isso você pode ter certeza absoluta, que se Nossa Senhora te ofertar com tudo que você tem a Deus, tem muito mais valor do que você se ofertar a Deus. Uma coisa é você, cheio de dúvidas, cheio de falhas, cheio de pecado, cheio de defeito, e você se ofertar a Deus. Outra coisa é a Virgem Maria te ofertar a Deus. Ela não tem falha, não tem dúvida, não tem defeito, não tem nada. Qual que vai ter mais aceitação diante de Deus? A tua própria oferta ou a oferta que você faz através dela, né? Então é aí que entra a total consagração, para pormos em práticas o que nós aprendemos, né, para não renegar a verdade ou não cair por fraqueza, né, e depois não ter força para levantar, né? Então isso são auxílios e são graças, são forças que Deus dá, lembrando que Nossa Senhora é auxiliadora, né, auxílio dos cristãos. Agora cá entre nós, qual pessoa aqui que é autossuficiente, que não precisa do auxílio de Deus, que não precisa, né, dos bônus que Deus dá para a nossa vida, dos méritos que Deus dá, né? Então, é isso. Então, nessa parte, né, nós encerramos o catecismo, né? Então eu fiz esse gancho aí com a total consagração, porque é impossível viver a fé católica, apostólica, romana, sem uma verdadeira devoção a Nossa Senhora. É impossível, né? Eu espero que você nem tente, né, para provar que eu estou errado, porque na verdade quem vai quebrar a cara vai ser você, né? Nosso Senhor se entregou à Virgem Maria. Ele poderia ter nascido de qualquer forma, mas ele quis nascer por ela. São Paulo lembra em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho único nascido de uma mulher, né? Não nasceu da sua mente, da sua concepção, da sua ideia, nasceu dela, né? E depois o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, ele nos entrega na pessoa de João, quando ele estava na cruz, já perto ali da sua morte, né? Já agonizando. Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, né? Em João 19, versos 26 e 27, ele fala, eis aí a tua mãe. A Bíblia fala que o discípulo amado a levou para casa. Agora o filho odioso vai deixar na onde? Na sarjeta, né? Nós devemos levar para casa. João não tinha uma residência fixa, ele levou para dentro dos seus maiores valores. É isso que quer dizer. Então, encerramos o nosso catecismo, a nossa aula de hoje. Próxima aula nós vamos voltar, né, com outros estudos, né, e já também começando uma preparação também nos estudos sobre a consagração à Santíssima Virgem Maria. Amém? Amém. Rezamos agradecendo a Deus e pedindo a Ele sempre as suas bênçãos e seu auxílio, nos dando inteligência, né, a luz para a nossa fé, coragem, possamos ter sempre um peito eucarístico e um lábio mariano para poder espalhar as glórias de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos unidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a